Por esse vídeo nós estamos dando continuidade à 5ª Assembleia do Povo de Deus, agora na fase de elaboração do plano de pastoral de cada uma das regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte. É um momento de graça, é um momento muito especial que cada um deve viver com muita intensidade. Pois bem, como agora o trabalho depende exatamente do esforço de cada uma das paróquias, gostaria de fazer as seguintes considerações. Em primeiro lugar, o nosso projeto chama-se Proclamar a Palavra e é um projeto de evangelização. Gostaria que vocês prestassem atenção em duas passagens bíblicas muito interessantes. A primeira delas é uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que diz algo que emociona cada um de nós como evangelizadores que somos. Paulo dizia assim, olha, não há diferença entre gregos e judeus, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. E depois Paulo diz assim, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como o ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Como ouvirão se ninguém o proclamar? Essa é a nossa grande tarefa. E tem uma outra passagem também belíssima, é do Evangelho segundo Lucas, quando a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos chegam e avisam Jesus, Jesus, olha, estão aí a sua mãe e os seus irmãos, e Jesus responde assim, olha, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Eu penso que nós não temos um outro caminho. O nosso caminho é, de fato, proclamar a palavra. Pois bem, então, nós vamos agora entender com profundidade que este nome, Proclamar a Palavra, é também o espírito do projeto de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. É o fruto da 5ª APD, o maior, o mais belo, o mais interessante. É um fruto com sabor, porque nos coloca todos comprometidos com a própria palavra. Proclamar a palavra ou com muitas palavras que deveremos pronunciar para as pessoas, e para as pessoas que às vezes falam mais pelo silêncio, proclamar a palavra também pelo testemunho de vida de fé. Para realizarmos o projeto de evangelização da Arquidiocese, Proclamar a Palavra, nós decidimos, o Espírito Santo e nós, como diz a Sagrada Escritura, reunidos numa grande assembleia, 10 compromissos. São 10 ensinamentos, como que 10 mandamentos, 10 lâmpadas a iluminar, 10 pilares a sustentar a nossa caminhada de fé. A rede de comunidades, a opção preferencial pelos pobres, Igreja da Acolhida, fé, política e cidadania, a família, tão preciosa no contexto da sociedade atual, o protagonismo dos leigos e leigas nas nossas comunidades, a opção preferencial pelas juventudes é um ponto extremamente delicado, porque na juventude está já o presente da Igreja, a formação integral e permanente, a educação da fé através da catequese, a comunicação e cultura. Realizar o projeto Proclamar a Palavra é assumir e efetivar todos esses compromissos. Mas atenção, calma lá. Não em todas as comunidades e em todas as paróquias ao mesmo tempo. Nós faremos isso gradualmente, cada um escolhendo aqueles compromissos que são mais afeitos à sua própria caminhada de fé. Então, prezados irmãos e irmãs, agora, cada paróquia com as suas comunidades fará o seu plano pastoral paroquial. Isso vai ser feito para os próximos 4 anos. É o nosso fazer pastoral, nossa vivência da fé. Porque é lá nas comunidades onde vocês estão, é lá na paróquia de vocês, que acontece exatamente a dinâmica e o caminhar da fé. É bom lembrar
que também os vicariatos especiais farão os seus planos pastorais. Portanto, não é uma tarefa só das paróquias, mas também dos vicariatos. Os planos pastorais paroquiais devem ser entregues às regiões episcopais até o dia 20 de março de 2017. Então, nós temos este final de ano, mês de janeiro, um pouco mais tranquilo, o mês de fevereiro, quem sabe aí um mutirão de esforços, e em março, até o dia 20, nós precisamos, cada paróquia precisa entregar o seu plano pastoral na região episcopal. Depois nós vamos, então, tomar todos esses planos pastorais, reuni-los e entregar esses planos ao nosso arcebispo, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Isso vai acontecer até o dia 31 de março de 2017. E depois eles serão publicados. Nós teremos, então, assim, um plano pastoral de todas as paróquias publicados na nossa igreja particular. Agora vem, então, o motivo principal desse vídeo. É dizer como fazer o plano pastoral paroquial. Em primeiro lugar, eu quero reforçar uma ideia, para que não se compreenda de uma forma distinta daquela que nós exatamente pensamos. Fazer planejamento é simples. Não é complicado, não é difícil, não é nada disso. E mais do que isso, é também agradável, porque significa todos se sentarem, iluminados pelo Espírito de Deus, e começarem no presente pensar o que vai ser feito no futuro próximo, e assim todos se reanimam na caminhada de fé. Portanto, não tenham nenhuma dificuldade em fazer o planejamento pastoral com o coração aberto. Alguns passos para orientar o caminho. Primeiro, convoquem os conselheiros, os líderes e membros das comunidades para um encontro de planejamento. Não se esqueçam, o planejamento será iluminado pelo Espírito Santo que não nos abandona. Segundo lugar, reunidos, os paroquianos vão escolher alguns dentre os 10 compromissos. Isto mesmo, não precisa planejar ações para cada um dos compromissos. Se quiserem, pode, mas não é o ideal. O ideal é que cada paróquia escolha de fato alguns desses compromissos. Pode ser um, podem ser 2, 3, 4. E escolham aqueles que correspondem melhor ao carisma e às melhores possibilidades das comunidades e da paróquia. Terceiro, para cada compromisso escolhido, aí sim, planejar algumas ações concretas. Para planejar a ação concreta é também muito fácil. Basta você dizer para este compromisso, por exemplo, rede de comunidades, o que vai ser feito lá na paróquia. Como será feito? Quem será envolvido? Quem vai preparar? Quem vai ser convidado? Como que as pessoas vão atuar? E quando será feito? Registra tudo isso. Tudo isso, inclusive, está aqui neste livrinho, que tem as conclusões da 5ª APD, num esquema, num roteiro muito interessante, numa das últimas páginas, exatamente a partir da página 25. Vocês terão isso em mãos. Basicamente é preencher esta planilha para que o planejamento já fique pronto. Muito bem. Com isso vamos ao outro passo, 4º passo. Não esquecer 2 coisas. Aí a atenção de todos, do padre, dos líderes, de todo mundo. Cada compromisso deve ter ações em 3 âmbitos. Um âmbito é o âmbito da pessoa, ou seja, que ações nós vamos fazer para alcançar, atingir as pessoas. O outro da comunidade. Que ações nós vamos fazer para que a comunidade toda seja envolvida naquele trabalho. E depois o âmbito da sociedade. E a segunda coisa que nós não podemos esquecer, nós vamos planejar algumas ações para 2017, outras para 2018, outras para 2019 e outras para 2020. Então vamos devagar, não precisa fazer tudo no primeiro ano. Nós vamos juntar todas essas coisas depois. Em seguida, nós vamos reconhecer qual é o papel
das foranias. As foranias não precisam fazer um plano pastoral. As foranias precisam, sobretudo, aprender e exercitar a partilha. Suas reuniões sejam leves de reflexão, para que ali se crie as condições para fazer uma partilha das melhores práticas pastorais e evangelizadores e evangelizadoras. Olha, as foranias são o lugar privilegiado da fraternidade. E as regiões? O que farão as regiões? As regiões episcopais servem para articular a ação pastoral evangelizadora. Articular significa juntar uma com a outra, juntar paróquias, juntar as foranias, desenvolver, não é, algo em comum. Então, esta articulação da região episcopal se dá através da integração das forças vivas da região. Ali precisam estar os párocos, os leigos, as religiosas, as novas comunidades, os movimentos, e todos precisam aceitar entrar neste caminho comum. E, finalmente, cuidar da formação, que é uma exigência sob a responsabilidade principalmente da região, mas também de todos os outros. Então, o nosso dinamismo evangelizador na Arquidiocese de Belo Horizonte pode ser representado por uma espiral. Vejam aqui, é mais ou menos fazendo este movimento. Olha, 1 volta, 2, 3, 4 voltas. Uma espiral olhada nessa posição. Lá no primeiro nível, então, está a comunidade. É o lugar de vivenciar e de fazer. Lá você planeja as coisas. Depois, a forania, compartilhar. Depois, a região episcopal, articular. E a arquidiocese, que orienta. Isso pode ser representado por uma espiral da seguinte maneira. Olha aqui, a arquidiocese tem a tarefa de orientar, a região episcopal articular, a forania compartilhar e, finalmente, a comunidade eclesial vivenciar e fazer. Eu posso olhar daqui para lá e posso olhar de lá para cá, cada um cumprindo uma função diferente. Meus irmãos e minhas irmãs, a somatória, vejam, a riqueza e a beleza de todas as iniciativas de evangelização, de todas as comunidades e paróquias, de todos os setores, durante 4 anos de trabalho intenso, mas ao mesmo tempo gratificante, é que nos permitirá dizer como é bom proclamar a palavra de Deus. Um abraço e um bom planejamento para todos.